Caros irmãos e irmãs, estamos de volta com mais uma apresentação temática dentro do campo da teologia e hoje quero estar desenvolvendo com vocês o culto aos santos e a defesa dos ícones nos concílios ecumênicos. Segundo o historiador Flávio Scopari, a preocupação com o sagrado já é possível perceber na Sagrada Escritura, desde os antigos patriarcas, como por exemplo o altar de pedras, a Arca da Aliança, as imagens dos querubins, referência esta do livro sagrado, Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Enquanto como se originou o culto às imagens entre os cristãos, é difícil reconstituir, mas o que se sabe é que a arte nunca foi estranha aos primeiros cristãos. Um dado histórico é que a arte cristã ganhou autonomia a partir do Edito de Constantino. Segundo Combe, esta data marcou a história do cristianismo, pois Constantino considera a liberdade de culto. Enquanto ao culto às imagens, continua o historiador Flávio, era usado como objeto de ilustração catequética. Além do mais, estava associada ao Labarum Imperial. Com a ausência do imperador, este era substituído por uma imagem sua. Agora, a formação da doutrina católica sobre o culto das imagens se formou num dos períodos mais conturbados da história do cristianismo, chamado de controvérsias iconoclastas. É o que veremos a seguir. Qual a importância dos ícones? Segundo o historiador Jean Combe, a tradição bizantina atribui às imagens, além de estimular a piedade, também exerce um papel pedagógico. Elas são sermões silenciosos, livros para os iletrados. São venerados como se fixasse a presença daquele ou daquela que é representado, segundo o historiador. Na carta do Papa João Paulo II aos artistas, carta de 1999, segundo o pontífice, a arte sacra também foi motivo de identificação simbólica importantíssima que os cristãos encontraram para exprimir os mistérios da fé com base nas Escrituras. Serviu como os códigos simbólicos. O código simbólico para que reconhecesse e identificasse, especialmente nos tempos difíceis das perseguições. Quem não se recorda de certos símbolos que foram os primeiros vestígios de uma arte pictórica e plástica, como, por exemplo, o peixe, os pães, o pastor? Bem, tudo isso para ajudar a você a compreender a importância dos ícones. O que é ícone? Ícone vem de uma palavra grega. Eikon significa imagem. Mas não é uma imagem qualquer, não é uma pintura, mas sim é a retratação de uma realidade invisível que se torna visível aos nossos olhos em forma de cores. O ícone traz toda uma carga teológica e espiritual. É a retratação da beleza divina em forma real, visível aos nossos olhos. Os ícones nos convidam ao sagrado, à divindade, à graça, à santidade. O nosso olhar se fixa na imagem, mas o nosso coração e o nosso pensamento são elevados para a realidade celestial, aonde são a sua verdadeira morada. A iconoclastia, segundo Bittencourt, relata que a iconoclastia foi um movimento de quebra ou de combate ao uso das imagens. Todavia, a Igreja, nos 3 primeiros séculos, tinha uma certa aversão às imagens por 2 motivos. Primeiro, que o Antigo Testamento proibia a confecção de imagens. Você pode estar conferindo em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 seguintes, ou Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Que para eles venerar as imagens dos santos era idolatria, de acordo com o pensamento desses grupos iconoclastas. São João Paulo II, em sua carta dirigida aos artistas,
ressalta que, a propósito da representação do mistério cristão, a antiguidade conheceu uma áspera controvérsia, que passou à história como nome de luta iconoclasta. As imagens sagradas, já então difusas na devoção do povo de Deus, foram objetos de violenta contestação, segundo São João Paulo II, em sua carta de 1999, dirigida aos artistas. O culto das santas imagens, representando principalmente Cristo e os santos, atestado já no século V e difundida no século VI, tornou-se no século VII manifestação comum da devoção popular bizantina. A natureza popular deste culto levou muitas pessoas, por vezes seus devotos, a não distinguir na prática a representação e o representado, e a cruzar a estreita faixa que separa a veneração autêntica da idolatria supersticiosa. Todavia, a posição iconoclasta, que desde o início estava muito ligado ao medo da idolatria pagã. A crise se agravou ainda mais em 730 da era cristã, quando Leão III promulgou um edito proibindo o culto das imagens e ordenando a destruição de todas as imagens sagradas. As imagens foram removidas a forças das igrejas, as pinturas murais de assuntos religiosos foram apagadas, os objetos e vestes litúrgicas em que apareciam tais temas foram confiscados, as relíquias dos santos foram profanadas e queimadas. Como se deu a defesa dos ícones nos concílios ecumênicos? De acordo com Scopari, o segundo concílio ecumênico de Nicéia, esse concílio ele fez distinção entre a adoração e a veneração. A adoração é o culto prestado unicamente à natureza divina. A veneração é o culto inferior que é prestado às imagens de Maria e dos santos. Então, de acordo com este concílio, depois de invocar os ensinamentos dos santos padres e da tradição da Igreja Católica, definiu que as santas imagens devem ser expostas e veneradas nas igrejas em outros locais. Neste período, João Damasceno torna-se grande defensor dos ícones, como que prosseguindo sobre a via régia, seguindo a doutrina divinamente inspirada pelos nossos santos padres e a tradição da Igreja Católica, pois reconhecemos que ela é do Espírito Santo que a habita, definimos com todo rigor e cuidado que, à semelhança da figura da cruz preciosa e vivificante, assim os venerados e santos ícones, quer pintados, quer em mosaico ou em qualquer outro material adequado, devem serem expostos nas santas igrejas de Deus. Tanto o ícone do Senhor Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, como da Senhora Imaculada Nossa, a Santa Deipa, dos venerados anjos e de todos os varões santos e justos. De acordo com o decreto sobre a invocação, a veneração e as relíquias dos santos e sobre as imagens sagradas. Esta referência em que eu acabei de citar, você pode estar encontrando, pesquisando no Denzinger, nas páginas 218. Decreto sobre a invocação, a veneração e as relíquias dos santos e sobre as imagens. O Santo Sínodo ordena a todos os bispos e aos demais que têm o munus e a responsabilidade de ensinar, que segundo o uso da Igreja Católica e Apostólica, recebido desde os primeiros tempos da religião cristã, segundo o Concílio dos Santos Padres e os decretos dos Sagrados Concílios, instruam diligentemente os fiéis, em primeiro lugar, acerca dos Sagrados Concílios, em primeiro lugar, acerca da intercessão dos santos, sua invocação, a honra devida às relíquias e o uso legítimo das imagens, ensinando-lhes que os santos que reinam com Cristo
oferecem a Deus as suas orações pelos homens, que é bom e útil invocá-los suplicantes a recorrer às suas orações e ao seu poder e auxílio, para obter benefícios de Deus por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nosso único Salvador e Redentor. Devem ser venerados pelos fiéis, os santos corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo, e foram membros vivos do mesmo Cristo e templo do Espírito Santo, que por ele deve ser ressuscitado para a vida eterna e glorificados, pelos quais Deus concede aos homens muitos benefícios. O Quarto Concílio de Constantinopla. Segundo Scopari, apresenta que o Segundo Concílio de Nicéia não colocou imediatamente termo à iconoclastia. Há um curto período de paz, na época da Imperatriz Irene, seguiram novamente perseguições reinantes por Leão V, o Armênio. Como defensor dos ícones, destaca-se São Teodoro Estudita. Este defende o ícone da acusação de separar as naturezas de Cristo, ao representar tão somente a humanidade de Jesus, algo que exige maior sutileza teológica. O Quarto Concílio de Constantinopla, aberto em 1869, tinha como alvo resolver a questão da heresia de Fócio. Mas, como a questão das imagens ainda borbulhava, ele também, no cânone 3, se dedica ao tema das imagens. Ele manda expor as imagens sacras e traz como novidade um paralelo entre a função do livro do Santo Evangelho e das imagens. Assim como pelas palavras contidas neste livro, homens cultos e ignorantes tiram proveito do que veem, porque o que nos é dito e transmitido pela linguagem da palavra, nós é dito e transmitido pela imagem em cores. O Concílio de Trento e as imagens. O mesmo autor, Scopari, aborda que o Concílio de Trento, preocupado em defender a Igreja das Ideias, vindos do movimento protestante, também se refere às imagens. Do ponto de vista doutrinal, não apresenta novidades, pois se reafirma a doutrina tradicional do Segundo Concílio de Nicéia. O que devemos destacar são as normas disciplinares que combatem os exageros por parte dos católicos. Os bispos devem cuidar para que as imagens que exprimem falsa doutrina não sejam expostas. Esclarecer que a divindade, como tal, jamais pode ser representada. Evitar toda superstição. Refutar todo mercantilismo e autorizar ou não a exposição de imagens que tragam inovações. O Vaticano II e as imagens. Scopari diz que o Concílio Vaticano II, além de reafirmar as posições tanto do Segundo Concílio de Trento, na Constituição Sacramento Concilium, algumas normas disciplinares, é o primeiro concílio a se preocupar explicitamente com a arte sacra. Esse concílio deu origem a várias matérias nas quais a imagem sacra foi tratada. O Concílio Vaticano II sugere que a iconografia entre no combate da arte cristã. No primeiro documento conciliar, mantenha-se o uso de expor imagem nas igrejas, a veneração dos fiéis, no julgamento das obras de arte. Os ordinários do lugar ouçam o parecer da Comissão de Arte Sacra e de outras pessoas particularmente competentes. Desse modo, o autor conclui que, assim como ocorreu com a maioria dos dogmas católicos, a doutrina do culto das imagens não foi sistematizada logo de início, mas ela surgiu da necessidade da comunidade cristã responder a desafios históricos determinados. O Segundo Concílio de Nicéia, em 787, foi o que definiu os pontos doutrinários que são vigentes até hoje na matéria do culto das imagens.
Em virtude do que foi apresentado pelos autores, a formação da doutrina católica sobre o culto das imagens se formou num dos períodos mais conturbados da história do cristianismo, chamado de controvérsias iconoclastas. Todavia, a iconoclastia começou com o Edito de Leão III, que proibiu o culto e a produção de imagens. A história da luta iconoclasta conheceu dois períodos. O marco divisor destes dois períodos é o Segundo Concílio de Nicéia, convocado pela imperatriz Irene em 787. Portanto, o culto aos santos e a defesa dos ícones nos concílios ecumênicos não se deu de modo fácil e rápido, mas passou por um processo lento, envolvendo lutas, perseguições, martírios, debates teológicos, concílios, enfim, tudo para assegurar e comprovar a importância e a veracidade dos valores cristãos, que para o cristianismo e os próprios cristãos foi de suma importância esses desafios em nome da fé. Obrigado a você pela fidelidade neste canal. Continue compartilhando, deixando o seu like, acionando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E você que ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, faça a experiência em fazer parte deste projeto de evangelização, levando o conhecimento a quem necessita de saber, principalmente sobre a sua fé, a nossa fé, a fé da Igreja.